Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o novo médico da Unidade Básica da Lajinha e venho aqui hoje para tentar esclarecer algumas dúvidas que estão pairando sobre vocês. O coronavírus chegou na comunidade, já tem casos aqui e tem muita gente se perguntando o que fazer, por que alguém dá positivo e outro está negativo, quando é que eu recebo alta, quando eu recebo alta eu posso deixar de fazer as medidas preventivas. Tudo isso eu vou tentar te explicar nesse vídeo. Mas primeiro, solta a vinheta. O ambiente aqui é muito ruim, muito quente. Deixa só eu fazer um passo de mágica e eu vou entrar dentro de um estúdio mais agradável. Oi, gente! Eu estou aqui, mais uma vez, a convite do meu esposo, para participar de um vídeo. E hoje a minha participação aqui será fazendo algumas perguntas que são muito frequentes aqui na clínica, como também dos pacientes, né, Ronaldo? Então a gente resolveu pegar essas perguntinhas que são mais frequentes para dividir aqui com vocês, porque pode ser uma dúvida comum, tá? Então, Ronaldo, antes de começar as perguntinhas, eu queria que você começasse falando o que é o coronavírus, definido em poucas palavras, de uma forma bem sucinta. Muito prazer em participar da entrevista. É uma entrevista esperada pela comunidade que hoje eu estou atendendo, que é a Lajinha, lá em Pires Ferreira, e vai servir também para esclarecer algumas dúvidas do pessoal que nos segue aqui na RL Clínica e que também estão cheios de dúvidas. O coronavírus, como você me perguntou, é um vírus da família dos coronavírus que acomete prioritariamente via aérea superior, podendo infectar via aérea superior e pulmões, principalmente. Já existe relato deles agredindo outras partes do corpo, mas prioritariamente ele agride via aérea superior e pulmões. E como se transmite o coronavírus? A gente já falou sobre isso, né, em outros vídeos, mas eu acredito que seja importante a gente reforçar. E qual a via mais comum de transmissão? Pronto. Como o coronavírus é um vírus de via aérea superior, ele se concentra principalmente em gotículas de saliva. Então, a principal via de transmissão desse vírus é por secreções de via aérea superior, ou seja, secreções de nariz, boca, entre outras. Então, espirro, tosse, fala e secreções que saem da boca em geral são os principais fontes de transmissão do coronavírus. Principal via de transmissão, fontes da cavidade oral, da cavidade naso-oral, ou seja, secreções da via aérea superior. É claro que se alguém contaminar com gotículas um objeto, contaminou o objeto e alguém pegou nesse objeto contaminado, contaminou as mãos e levou as mãos à via aérea superior, contaminou as vias aéreas superiores. Então, ele é um vírus de gotícula, que está presente nas gotículas das secreções das vias aéreas, mas é um vírus também de contato, porque se ele contaminar uma superfície, você contaminar a sua mão com essa superfície e contaminar a via aérea superior, você acaba levando da superfície para a via aérea superior. Por isso que é tão importante, né, o uso da máscara, e a gente tem disseminado a importância também de não pegar mais na mão, porque quando a gente pega na mão, a gente pega em outro objeto, a gente leva algum alimento para a boca, então acaba tendo contato, né? Pode ser contaminado dessa forma. A terceira perguntinha. Quais são os sintomas da Covid-19 e quanto tempo duram esses sintomas? A perda do paladar e do olfato perduram por quanto tempo? Pronto. Por ser um vírus que agride prioritariamente a via aérea superior e os pulmões, os sintomas relacionados com a Covid-19 são sintomas gripais, são sintomas de doenças de via aéreas. Se ele chegar aos pulmões, você vai ter uma pneumonia por Covid-19, então vai ter sintomas de uma pneumonia, normalmente é uma pneumonia grave. Se forem apenas infecções de via aérea superior, o indivíduo vai ter tosse, coriza, febre, dor na garganta, espirro, tosse seca. Se chegar ao pulmão, ele vai ter falta de ar, relacionada principalmente a uma dispneia grave, severa. E se chegar no intestino, pode ter diarreia, dor abdominal.
Como ele é um vírus que agride a via aérea superior e na via aérea superior estão os receptores neurosensitivos do olfato e do paladar, eles podem agredir as terminações nervosas que fazem essas sensações e perdurar aí por semanas. Talvez hoje a gente acredita que até 6, 7 semanas esses indivíduos resgatem o paladar e o olfato. Então, são sintomas gripais, são sintomas de via aérea superior e relacionada a perda de olfato, perda de paladar. Por ser um sintoma neurosensitivo, eles perduram mais tempo, podendo levar semanas para ele se restabelecer. Pode chegar a meses também? Pode. A gente estima em torno de 6 a 8 semanas, então mais ou menos 2 meses, né? 1 mês e meio ou 2. Pode. Isso é uma estimativa, porque a gente nem tem ainda segurança de dizer se realmente vai durar só isso ou vai deixar sequela. E a partir de quanto tempo de sintomas e a partir de quais sintomas o paciente deve procurar, o hospital deve procurar atendimento médico? Pronto, eu fiz um vídeo no meu canal, o que fazer depois, o que fazer quando se tem um diagnóstico de Covid. Ou seja, se você teve contato com alguém que tenha Covid, se você teve contato com algum fonte, com alguma suspeita de Covid, você tem que primeiro se observar. Se nada acontecer, você fique em casa, mantenha o isolamento social, mantenha as medidas preventivas, higienização de mãos e fontes e uso de máscaras. Se apareceu coriza, você vai usar um sintomático, normalmente um antihistamínico. Se além da coriza veio a tosse, você acrescenta ao seu antihistamínico um medicamento contra tosse. Se além da tosse, a coriza, veio a febre, você já vai à unidade básica de saúde, que provavelmente a infecção está progredindo. Você precisa ser avaliado quando tem pelo menos 3 sintomas. Foi o que a gente falou também no vídeo 1 da saga Covid, a regra dos 3. Se você tem febre, coriza, dor na garganta, ou dor no corpo, ou dor na cabeça, se você tem 3 sintomas que sejam sugestivos da infecção, você já merece uma avaliação. Seu lugar é na unidade básica de saúde. Se for da minha área, procurar a unidade básica de saúde da Lajinha, que a gente vai avaliar, certo? Se ele fechar critério para suspeição diagnóstica de Covid, a gente aguarda a janela imunológica após 7 dias de iniciados sintomas. Não é do contato. Teve contato dia 1, só veio surgir sintoma dia 10, a gente começa o dia 1 com o dia 10. E lá para o dia 18, dia 20 é que vai fazer a testagem dele. Não é o fato dele ter contato que vai contar, certo? E no caso de pacientes assintomáticos, porque tem muitos pacientes assintomáticos, né? Como que deve proceder? Como que a gente identifica esses pacientes? E nesse caso de eles serem assintomáticos, mesmo assim eles transmitem? A transmissão do portador do vírus, que é aquele paciente que adquiriu o vírus, mas não desenvolveu a doença, e por isso é considerado assintomático, mas por ele ser portador, ele é considerado um portador assintomático, ele tem uma menor capacidade de transmissão, mas acreditamos que ele transmita. Qual é o problema? A Organização Mundial de Saúde, há 2 meses atrás, ela afirmou que mesmo sendo assintomático, transmitia com o mesmo potencial. Há 2 semanas, ela refez essa afirmativa e falou que não, os assintomáticos quase não transmitem, até causou uma polêmica grande no meio médico por isso. Hoje, a gente aceita a seguinte prelazia: o assintomático, ele também transmite, só que transmite com a menor efetividade, ele tem uma menor capacidade de transmissão. Uma menor letalidade, no caso. Não diria letalidade, ele tem uma menor capacidade de infectar. Porque se ele tem o São vírus... vírus mais fracos, digamos assim. Ou ele tem uma carga viral menor do que quem realmente está sintomático. É como se o sintomático ele estivesse exalando, cuspindo, onde ele passasse ele deixasse vírus.
Já o assintomático, ele é meio que tem uma carga viral pequena, ele não chegou nem a manifestar, quanto mais a transmitir. Mas eles são potenciais transmissores, a gente tem medo. Eles também têm que seguir as medidas preventivas: uso de máscara, higienização pessoal, afastamento de multidões. No caso desses pacientes assintomáticos, como que a gente consegue identificar eles? A partir de contatos que já teve com pacientes que deram positivo? Pronto, esses pacientes assintomáticos, normalmente eles passam a mercê de toda a investigação, porque como eles não têm sintomas, normalmente eles nem aparecem no nosso consultório para a gente avaliar. Ocorre que eles vão ter uma história de contato prévio com sintomáticos ou sintomatologia branda, porque muitas vezes esses pacientes não apresentam os sintomas clássicos, mas eles somatizam, eles se identificam com os sintomas dos outros pacientes que eles veem, dos outros colegas que tiveram Covid, dos familiares que tiveram Covid, ou mesmo que ele assiste na televisão e acaba trazendo para o consultório a história de que está com febre, dor no corpo, tosse, dor na cabeça, fechando a suspeição diagnóstica, mesmo estando assintomático. Eles vão dizer: eu tive. A própria norma técnica da Secretaria de Saúde deixa essa lacuna, porque ele diz assim, sintomas referidos ou encontrados ao exame. Então, mesmo que o paciente refira que teve, ele já vai ser uma suspeita. E como é feito o diagnóstico atualmente da Covid-19? O diagnóstico da Covid-19 é feito de duas formas. Ou detecta-se particulado viral, o RNA viral ou partículas do vírus, do coronavírus, ou através de anticorpos contra esse coronavírus. Ou seja, ou você detecta o vírus ou a resposta imunológica do organismo a esse vírus. Se você quiser detectar o vírus, você pode começar a detectar do 3º ao 5º dia, já pode começar a fazer a detecção. No caso, a sorologia, né? Não, suave. Detecção do vírus é suave. Você colhe o material da cavidade orofaríngea e leva para o laboratório para fazer um PCR, que é a reação da cadeia em polimerase do vírus. Se detectar particulado viral, diagnostica-se a doença. Se por acaso já passou de 5 dias, já está no 7º, 8º, 9º dia, aí você já pode abrir mão da sorologia ou do teste rápido. No caso, o teste rápido também diagnostica? Diagnostica. O teste rápido hoje, ele conta com a reação de imunocromatografia, que é capaz de dizer se tem imunoglobulinas contra o coronavírus. Inclusive, alguns testes rápidos hoje já detectam se é IgM e IgG. Antes, eles só detectavam o quantitativo total. Mas, assim, tem alguns testes, né, que estão dando falso negativo, falso positivo. Por isso essa dúvida, se realmente o teste rápido é fidedigno. O teste rápido ele mostrou uma eficácia de 97% quando bem feito, certo? Então, assim, questionar um teste rápido é óbvio que pode, mas é mais fácil ter acontecido erro de manipulação ou erro de técnica na coleta do que o teste estar ruim. Ou ter sido feito fora do prazo estipulado, né? Da janela imunológica, pelo que eu lhe falei antes. Como o paciente ele refere os sintomas, muitas vezes ele, para ganhar o teste, ele acaba simulando sintomas num período anterior ao que realmente aconteceu. Sei lá, ele teve contato com um paciente sábado. Hoje sei, sábado, domingo, segunda, terça. Hoje seria mais ou menos o 4º dia. Ele diz: não, mas eu estou sentindo há uma semana. Certo? Eu tive contato há uma semana, eu estou sentindo... Aí muitas vezes é ele que faz isso. Então, mais erro de técnica para dar errado. Ou erro de manipulação, ou erro na cronologia. Essa dúvida acontece muito, principalmente quando tem uma família onde todos moram na mesma casa e alguns positivaram e outros não, né? Então, é possível que em uma mesma casa uma pessoa esteja doente e a outra não? Não só é possível, como a gente está vendo isso o tempo todo. Como o coronavírus chegou à comunidade, ele infectou seu amigo, ele infectou seu vizinho, ele infectou seu familiar. E muitas vezes esses familiares convivem dentro de um mesmo recinto.
Qual é a grande jogada? Aí o pulo do gato. Alguns pacientes, eles foram infectados e mesmo infectados, eles mantiveram as suas medidas preventivas dentro do domicílio. Assim como quem convive com ele também manteve as medidas preventivas dentro do domicílio. Ou seja, o infectado chegou dentro de casa, mas como o infectado usava máscara e como as demais pessoas da casa usavam máscara e higienizavam tudo que eles pegavam antes de levar às vias aéreas, eles se higienizavam, eles não foram contaminados, mesmo tendo a fonte dentro de casa. Outra, às vezes, eles respondem através da idiosincrasia, ou seja, cada organismo responde de uma maneira, de acordo com a exposição desse vírus. Terceiro, às vezes, a carga viral destes indivíduos que estão dentro da sua casa, que estão perto de você, é tão pequena que ele não consegue exalar. Esse vírus foi contido rapidamente. Agora, se é um paciente que ele está extremamente sintomático, ou seja, tossindo o tempo todo, jogando gotículas infectadas em toda a casa, ele fala e joga vírus, aí existe uma grande probabilidade dele infectar a casa inteira. Mas é um indivíduo que está com a carga viral baixa, tem sintomas muito brandos, às vezes nem tosse, e manteve as medidas preventivas como o uso de máscara, higienização e evitar aglomerados, ele não vai transmitir. Ele pode estar sozinho dentro de uma casa lotada. Só que, como ele se isolou, e não só ele, como todos dentro da casa mantiveram as medidas preventivas, só vai pegar ele. Ele pegou num deslize que ele teve quando saiu de casa. Certo? Trouxe o vírus, mas o vírus ficou contido ali mesmo nele, porque todo mundo se preparou, todo mundo se preveniu contra ele. No caso de uma pessoa saudável entrar em contato com uma pessoa que positivou para a Covid-19, quando ela deve fazer o teste? Né? E se ela realmente deve fazer o teste? Quando? Quais são os estágios? E quais são os testes que são ideais para cada fase? Pronto, é outra dúvida aqui. Muita gente também me liga perguntando. Tive contato com fulano que teve diagnóstico de coronavírus. Eu tenho que fazer o diagnóstico? Meu amor, eu trabalho em enfermaria que às vezes tem 60 pacientes infectados e eu passo 24 horas em contato com eles. E até hoje eu não tive Covid-19. Ou seja, mesmo você tendo contato, se aquele contato você mantiver as medidas preventivas, uso de máscara, higienização de mãos e evitar entrar em contato com as gotículas daquele paciente, você não se contamina. Então, entrei em contato com um paciente que teve diagnóstico, o que é que eu faço? Nada. Observa. Aguarda. Quando é que eu vou fazer o teste? Depois de 7 a 10 dias que surgiram os sintomas. Lembrando que se for teste rápido, a partir de 10 dias, né, o ideal. Porque o que acontece muito aqui na clínica mesmo são os pacientes que descobriram que o vizinho positivou e ele teve contato com esse vizinho e aí no dia seguinte ele já quer vir aqui para fazer o teste para ver se pegou ou não. E não é assim que acontece, né? São feitos atualmente 3 testes, né, que é o teste rápido, a serologia e o SWAB. Só que o critério para usar um desses testes, né, é justamente os sintomas e não o contato. Os sintomas e também a quantidade de dias, né, que a pessoa está manifestando os sintomas. Então, para você, teve contato com alguém com Covid, precisa fazer o teste? Não. Precisa ser avaliado com 3, 7, 10, 14 e 21 dias. Se nesse inteirinho não aconteceu nada, nem há necessidade absoluta de testar. A não ser que você seja um profissional de saúde ou uma pessoa que precise entrar em contato diretamente com outras pessoas, aí o ideal é testar para afastar a possibilidade, certo? Mas contato não é critério para exame, é sintomas. Pronto, agora que a gente já falou sobre
toda a sintomática do paciente, né? E quando o paciente recebe alta, pode haver uma reincidência da doença? Há essa possibilidade? Saiu uma nota técnica hoje para tentar esclarecer isso. Eles classificam como recidiva dos sintomas, ou seja, aqueles pacientes que tiveram Covid-19, foram tratados, depois de receberem alta clínica, eles manifestam de novo sinais e sintomas de via aérea superior que sejam compatíveis com Covid-19, certo? Essa mesma norma técnica traz uma observação sobre a soroconversão, ou seja, o exame positivo para pacientes que tiveram coronavírus semanas depois dele já ter recebido alta. Ele traz até alguns estudos chineses, a gente só se fala em China porque nasceu lá o vírus. Então, alguns estudos chineses, eles apontam que o vírus e partículas virais podem permanecer por até 83 dias no organismo. Ou seja, aqueles organismos que têm uma depuração viral mais lenta ficam quase 100 dias com o vírus ainda, particulado viral correndo na corrente sanguínea, podendo positivar o teste. Mesmo após a alta, né? Então é importante que o paciente nem se assuste, né? Não, que ele seja orientado. Procure um profissional que saiba sobre Covid-19, que entenda como acontece e as possíveis repercussões para ele ser devidamente orientado, porque pode não ser a gente nem fala em recidiva de doença, pode nem ser uma nova Covid, né? É só uma informação, só uma manifestação inespecífica, afinal de contas, os sintomas de Covid... As imunoglobulinas também, né? As imunoglobulinas, elas podem permanecer. Inclusive, um paciente da Lajinha teve isso, ele se assustou com o teste, a gente deu alta a ele pelo critério do protocolo de diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil. E ele trouxe um exame que mostrava IgM e IgG positivo. O IgM é a imunoglobulina de fase aguda, certo? Normalmente aparece ali por volta do 7º ao 14º dia. E o IgG é a imunoglobulina de fase de cura. Normalmente aparece ali entre o 14º e o 28º dia, certo? Só que ambas podem coexistir naquela fase que a gente chama de final de fase ativa e início de fase de cura. Então, qual é o barato disso tudo que eu até expliquei para ele? Como elas são quantitativas, você tem como catalogar quanto ela tinha e diagnosticar, documentar a queda de IgM e a ascensão de IgG. Ou seja, há uma soroconversão. A fase ativa cai, que é a IgM, e a fase de cura sobe, que é o IgG. E isso pode sim acontecer. Outra dúvida que é muito recorrente é sobre o uso obrigatório de máscaras. Realmente há essa necessidade obrigatória? Com certeza é um vírus de via aérea. Então não se discute o uso da máscara. É a principal medida preventiva que nós temos hoje para qualquer vírus de via aérea superior, certo? Existem propagandas, salva a máscara, salva, ou eu te protejo, você me protege. Inclusive, eu ganhei até um presente que, olha o motivo de não ter tido coronavírus até hoje. É aquela santa máscara que foi fantástica. Então, gente, era isso que a gente gostaria de repassar para vocês. Espero que tenham gostado da nossa conversa, do nosso bate-papo. A gente tentou ser o mais sucinto possível e tentamos sanar as dúvidas de vocês. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários do canal que a gente vai tentar responder para vocês. No caso, o Ronaldo vai fazer o possível para responder. Obrigado por ter participado. Eu acho que precisava de alguém para dar essa interação e a gente fazer um bate-papo, um bate-volta. Na realidade, quem deveria ter participado era a Fabrícia. Foi ela quem pediu, foi assim, eu acho muito bom a iniciativa dela, porque assim, a gente está contando com muitas pessoas que ainda nem sabem como é que funciona a Covid-19, não sabem os reais prejuízos do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, a gente já passa de 65 mil mortes só no Brasil. É um vírus que continua assombrando a população brasileira.
É um vírus que a gente está aprendendo a lidar a cada dia. Graças a Deus a gente já descobriu muita coisa sobre ele. Hoje a gente já sabe como se prevenir, a gente já sabe como iniciar o tratamento e como conduzir esses pacientes. Mas tudo isso a gente precisa de vocês, que são os nossos usuários. Por isso, eu faço até um apelo a todos os que ouvirem a gente, em especial o pessoal da comunidade da Lajinha, que continua usando máscara, continua fazendo as medidas preventivas, continua evitando aglomerados. O distanciamento social associado ao uso de máscaras mostrou excelente eficácia. E mais, vocês que tiveram alta, todas as medidas preventivas continuam. Ninguém vai tirar a máscara de vocês só porque você já teve um diagnóstico de Covid. Até porque as medidas são preventivas. O fato de você ter tido só te dá, digamos assim, uma experiência por ter vivenciado a doença. Mas todas as medidas preventivas ainda permanecerão, já para você se proteger e proteger a quem você ama. Certo? Então, continua fazendo as medidas preventivas. Se tiver algum sintoma, procura a gente. Vocês sabem onde nos achar, que a gente vai estar sempre disposto a sanar suas dúvidas. Se gostou da nossa forma de interação e entrevista, dá like, se inscreve no nosso canal, continua nos acompanhando, ativa o sininho de notificações e dá sugestões. Qualquer coisa que você sugerir, tanto eu, como minha administradora, quanto minha equipe de produção estará prontos para atendê-los. Até mais, até o próximo vídeo.